Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Vitão. Bom dia, Fran. Bom dia, Jô, Leandro. Bom dia, bom dia. Bom dia, Renan. Tenha um excepcional dia, tenha um excelente dia, tenha um extraordinário dia. Coloque da forma que você preferir, porque é você que vai criar um dia ímpar, um dia espetacular para você. Bom dia, Itana. Eu fico muito feliz de vê-los aqui, já no primeiro horário da manhã. Fico muito feliz. Tati, bom dia. Marina Aguilar, o amor da minha vida. Carlinha, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tenha um excepcional dia. Que bacana tê-los aqui. Isso mostra o quanto vocês estão empenhados aí com a vida de vocês, em sempre buscar mais conhecimento. E eu fico muito mais honrado de poder ser o canal disso. Bom dia. Tenha um dia excepcional. Hoje, segundo dia da semana, você pode ter certeza que tem muitas pílulas que você vai pegar comigo, pílulas que você vai pegar com o seu vizinho, vai pegar com o seu marido, com a sua mulher, com os seus filhos, com as pessoas que vivem ao seu redor. Você só tem que estar atento, tem que estar atenta às coisas que o mundo está falando a você. Pega o seu caderno, pega a sua caneta, que eu vou falar de uma figura muito bacana. Não tem muitos relatos dele na Bíblia, e eu já vou explicar o porquê. Tá? Por causa da personalidade dele. E você vai ver que muitos de vocês compartilham traços da personalidade dele e está tudo certo. Por isso que eu falo para vocês, entendam de pessoas. Existe um escritor chamado Simon Sinek e ele fala assim: quem não entende de pessoas não entende de negócio. Eu vou mais profundo. Quem não entende de pessoas não entende de nada, de mais nada. Porque você é uma pessoa, se você não entende de pessoa, você vai olhar no espelho, você vai olhar para você mesmo e vai se questionar todas as coisas que você faz, pensa, fala. E vai ficar aquela crise existencial. Sabe o que é crise existencial? Crise existencial é quando você não sabe nem quem você é e para onde você vai. Então pega seu caderno, a caneta, porque mesmo André não tendo tantas passagens, ele foi um cara que vai explicar um perfil muito, pelo menos dois, ele tem dois traços ali que eu identifiquei, tá? E vai ser muito bacana para você, porque muitos de vocês estão sendo assim. Olha só que interessante. Vocês conhecem pessoas, linda música, né? Estão gostando dessa música? Pintor do Mundo, Pastor Lucas. Pastor Lucas é um cara que tem uma história excepcional. Meu amigo faz parte do meu mastermind, sigam esse cara. O cara tem uma história espetacular. Olha só, quem de vocês aqui já olhou para uma pessoa, viu uma pessoa, conheceu essa pessoa, falou assim: nossa, esse cara não tem força para matar uma barata. Ou até mais, já disseram assim: não, esse aí tem sangue de barata. O cara, não, você chega perto. No meu estado a gente fala assim: não, aquele ali não fede nem cheira. Ou seja, o cara passa despercebido. Da mesma forma que ele entra no ambiente, ele sai. Aí você, cadê fulano? Não é igual os influentes que já chegam assim, ué! Não é igual os influentes que chegam assim, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E os dominantes eles chegam no lugar, eles chegam no ambiente e você logo percebe o dominante, porque ele já chega fazendo uma leitura do ambiente e ele é aquela pessoa que sempre busca estar na cabeça, sempre busca ter a última palavra. Então o cara que eu vou falar hoje com vocês, pega seu caderno, pega sua caneta. Bom dia, Beatriz. Bom dia, José. Porque muitos de vocês têm a personalidade, têm a tipologia comportamental. Helena, amo o pastor Lucas, com suas palavras e louvores, consegui me livrar. Caraca, que top, amiga, que top. Ele tem feito diferença, viu? Mas assim como ele faz, Helena, na vida das pessoas, eu também estou fazendo, e você também, amiga. Usa as mesmas palavras que ele passou para você, ou você coloca da tua forma, vai lá e remasteriza as palavras e use, porque tem pessoas ao seu lado, amiga, que também estão esperando essas pílulas. Então vamos junto. Quando eu falo para vocês assim, que da mesma forma que eu estou fazendo, vocês também podem, isso aqui não é balela, tá? Porque sabe quem falou isso? Foi Jesus que falou: vocês farão obras maiores. Então você pode fazer obras maiores do que o pastor Lucas, do que o Dr. John, do que qualquer um aqui na face dessa terra, até mesmo o próprio Jesus, porque foi ele que falou. Vamos lá, pegue seu caderno. Vamos falar de André, né? André, irmão de Pedro, um cara que não tem muitos relatos,
Mas a Bíblia, né, a história indica que ele era um cara metódico, que ele era um cara que ele cumpria tudo à risca, que ele fazia tudo, seguia um script. Era um cara assim, poderíamos até colocar, se não como perfeccionista, mas um cara que começava tudo na vida de André. Tinha começo, tinha meio e tinha fim. Tem ajudado muita gente com suas mensagens também. Gratidão, amiga. Jamais pare, jogue pra frente essas pílulas. Jogue pra frente. Porque ela não merece. Pílula parada é pílula estragada. Jogue pra frente, por favor. Então, olha só. Os relatos mostram que tudo na vida dele tinha início, meio e fim. E olha que interessante. Pra você que não entende, pra quem entende de tipologia, André era aquele cara que ele era fascinado por dados, por números, por fatos. Ou seja, para você negociar com André, você tinha que entregar o maior número de informações possíveis. Quem entende de tipologia comportamental, quem já participou de algum treinamento, algum curso nosso, já sabe quem é esse cara. Porque a situação é a seguinte: existem 4 tipologias. Bom dia, Nice. Bom dia, Nery. Existem 4 tipos de tipologia comportamental: dominante, estável, conforme e influente, tá? Os dominantes, eu tenho um traço muito forte de dominante. Então eu olho para o início e eu olho para o final. Sou dessa forma. O nosso time, eles chegam com um problema. Quando eles chegam com um problema na minha mão, eles já sabem. Eu falo para eles assim, ó, tem um problema. E agora? O que você vai fazer com esse problema? Eles já sabem que tem que resolver. Então eu já olho no início e no final como resolver o problema. Os influentes é aquele que você entrega um problema, ele fica conversando sobre o problema, conversa sobre o problema, aí ele sai, vai pegar um café, vai pegar um suco e ele continua conversando com as outras pessoas e aí ele esquece do problema. O estável, conforme eles vão te ouvir, o estável ele vai ouvir você falando daquele problema, ele vai até raciocinar, ele vai até jogar para você uma resolução, mas ele vai esperar você ou para fazer ou para dar o comando. E o conforme compartilha dos mesmos traços. O conforme vai arrumar todas as estratégias, ele vai escrever, ele vai te dar número, vai começar tal dia você estará em tal lugar e será tal hora você vai concluir isso, e aí você vai se conectar com essa pessoa em quantos segundos, e ele vai montar aquela estratégia. Você vai ficar assim, uau, quanto detalhe. E André era assim. Os relatos dizem que André fazia tudo de uma forma metódica, tinha início, meio e fim. Amava os dados, os fatos. Fazia tudo de uma forma que não era igual, por exemplo, igual a mim, que eu olhava no início e já lá no final. E eu vou no meio do caminho, e eu vou vendo o que é que eu vou fazer, vou pegando estratégia, ferramenta, me conectando com pessoas e vou fazendo acontecer. E isso é bom porque existem pessoas que estão sendo assim. E é bacana, por exemplo, ao meu lado eu tenho a minha amada esposa, que ela é estável. O que seria de mim sem ela? Ela é a minha impositora idônea, que quando eu venho com as minhas maluquices, ela olha pra mim, ela vai olhando assim. Você já olhou assim pro teu esposo? Ou o esposo já recebeu aquele olhar da mãe? Vai olhando assim. Fala assim, a hora que ela olha de lado, foi até bacana, porque ontem eu tava assistindo um filme com ela, olha só que bacana. Eu assistindo um filme com ela onde tinha um casal. E aí o maridão teimoso, e a esposa, né, impositora idônea, olha, cuidado, vai quebrar. O que aconteceu? Quebrou. O filme estava falando sobre uma história de um pastor, né, que foi, enfim, não vou me estender nisso, não vai acabar a nossa pílula, mas a situação era a seguinte: ele estava carregando um peso muito grande numa caminhonete velha, e a esposa falou, você vai quebrar a caminhonete. Aí tem 2 viés aí, não sei se ela usou a física quântica para materializar e quebrou a caminhonete, ou era um sinal para que ele ouvisse mais a esposa. Eu acredito na segunda, porque isso aconteceu comigo. Então os estáveis, o estável, o dominante, o influente, eles vieram para completar esse quebra-cabeça. E você merece entender, porque se você entende disso, você vai entender de pessoas, de negócio, de casamento, relacionamento, de filhos, você vai entender de tudo. De tudo, vai ficar muito, o teu fardo vai ficar muito mais leve, o teu jugo vai ficar suave, porque você entende de pessoas. E aí, alucino com André, era aquela pessoa que ele entrava num ambiente, ele saía do ambiente e você...
Tinha uma pessoa aqui, quem que era? André. Ah, era André, cadê André? Não, André já saiu. Porque os estáveis conforme eles têm essa habilidade de chegar no ambiente sem serem notados. Eles têm uma capacidade enorme de estar num relacionamento. Assim como o meu da minha esposa, que outrora era destruído. Eu, influente e dominante, querendo controlar tudo e não comandar, controlar tudo. Então a diferença é muito grande em controle e comando. E falando mais que os cotovelos. Imagine só a desgraça que não era. Só que olha que interessante. A minha esposa sendo estável, ela me ouvia por horas. E eu chegava no finalzinho e perguntava para ela, não tem nada para falar? Ela não. E eu falava para ela, você não me ama. Você não se importa comigo. E simplesmente ela só estava sendo quem ela nasceu para ser. E eu não entendia de pessoas. Eu estava sendo médico. Só que eu entendia só de doença e de remédio. E causei muito estrago, viu? Bom dia, Nívia. E Camila, bom dia. Eu causei muito estrago. Então você merece entender de pessoas. Merece entender de pessoas. Então para vocês que estão aqui, já falei na última live. Nós estamos já começando o nosso próximo livro. E o nosso livro vai falar. O tema do livro será... Você sabe com quem você está falando? E justamente vai falar de temperamentos e comportamentos e personalidade. André, bom dia, bom dia. Então, estamos falando de você, André, mas é do teu xará bíblico. Então, André, ele era pescador. Ele esteve pescador junto com seu irmão, junto com seu pai. Ele era irmão de Pedro. Os relatos da Bíblia não são muitos, porque eu sei... Ao estudar a vida de André, eu vi traços de estabilidade e conformidade. Então André, ele entrava no ambiente, saía de um ambiente sem ser notado. Ele fazia as coisas metodicamente, tinha início, tinha meio, tinha fim. E eu dou graças a Deus, porque essas pessoas com essa tipologia comportamental existem. Porque imagine só, como seria se todo mundo fosse dominante, ferro e fogo igual Pedro, personalidade de Pedro. Pedro era o fio da espada. Vocês conhecem a história? Corta a orelha, arranca a cabeça de todo mundo. O dominante é assim. O dominante destreinado é aquele trator sem freio que passa por cima de todo mundo. Quando você entende disso... Helena, já está saindo o nosso primeiro. Na verdade, está um pouco atrasado. O Seja o Fracassado Mais Top. Ele está um pouquinho atrasado, mas desse mês não passa. Eu já falei com o pessoal da editora. Falei, pelo amor de Deus, tem gente morrendo porque não está lendo esse livro aí. Então, libere o livro. Eles só estão terminando a parte da diagramação, as coisas lá de editora, e já vão estar enviando para a gente, tá? Tem até umas campanhas que eu fiz, umas maratonas que eu fiz e pessoas ganharam esse livro, então elas estarão recebendo na casa delas. E aí vai sair, aí, além desse, Helena, tá? Que nós já iniciamos já a confecção, né? A preparação dele. Tem um outro que eu vou falar sobre ego, porque tem muitas pessoas que falam assim que ego é ruim. Que ego é ruim, que o ego é teu inimigo. Não é! O ego é simplesmente aquele cavalo alazão negro lindo. Lindo, aquele cavalo lindo, que você tem que domar. Então tem um terceiro livro que já está na pauta aí, que vai sair junto, que chama-se Meu Amado Ego. Ok? Então a gente vai entregar para vocês aí. Bom dia, Tati, Roberto, Tom, Celso. Celso Marcon, é parente, hein? Porque eu sou o Marcon Toniaso. Seja muito bem-vindo, tá? Aqui a Beatriz colocou, ó, e se a gente dominar com jeitinho? É o jeitinho mesmo, amiga. É o jeitinho de nós entendermos. Por exemplo, quando eu entendi que a minha tipologia era dominante e estável, eu comecei e entendi que existem sim o meu dominante e influente. Entendi que tem o estável e o conforme, e tudo é diferente de comunicar. Comigo você tem que ser rápido e rasteiro. Você tem que chegar e falar assim, John, a situação é a seguinte, é isso, isso, isso. O meu time já sabe disso. Em 5 minutos ou menos eu faço uma reunião. E já resolvo um monte de coisa que tem ali. O estável conforme você tem que dar mais dados, você pode conversar mais, você tem que explicar mais, você tem que influenciar mais. Porque senão você não vai fazer com que ele compre a sua ideia. E você entender de pessoas, você vai diminuir um monte de dor de cabeça na sua vida. Vários problemas você vai diminuir. Olha que bacana, Helena. O Seja o Fracassado Mais Top. Cada capítulo colocamos assim,
Pega essa pílula, aí tem uma frase de impacto na sua vida. Aí vai para o outro capítulo, pega essa pílula. Tem capítulo que ficou tão extenso que tem 4, 5, 6 pílulas. E cada pílula é tipo, decisão gera combustão, né? E várias outras pílulas de impacto que vai fazer você olhar e falar assim, por exemplo, ame o fracasso, né? O fracasso está a serviço do sucesso, é outra pílula. Então lá tá cheio de pílula. Você nem leu, mas já tá fazendo o download dele, né, amiga? Isso que é bacana. Bom, vamos lá. Concluindo aqui. André, a tipologia comportamental de André, eu alucino que seja estável conforme. Então, se existem pessoas ao seu lado, são aquelas pessoas que entram no ambiente e saem e você não nota. São aquelas pessoas que numa conversa você fala, e eles ficam te ouvindo e no final, tem uma coisa para falar? Não, tá tudo certo. É uma outra tipologia. Mas entenda, essas pessoas, elas são ligadas em fatos, dados, números. E tá tudo certo. A Beatriz colocou algo muito bacana ali, ó. E se a gente dominar com jeitinho? É com jeitinho, mas para isso vai ter que entender, vai ter que estudar. E a hora que você estudar, você vai colocar aí na sua cabeça e no seu coração que Deus não nos fez em série. Pega essa pílula para você. Deus não nos fez em série, graças a Ele por isso. Porque imagine se todo mundo fosse igual o John, se todo mundo fosse igual a Helena, igual a Beatriz, como seria? Catastrófico? Com certeza. Mas Deus nos amou de tal forma que até nesse detalhe Ele tomou cuidado de não nos fazer em série. Ok? Então hoje nós falamos sobre André, um cara que não tem muitos relatos na Bíblia, e eu entendi o porquê. Por causa da tipologia dele, tá? Por exemplo, a minha esposa, eu chego num ambiente, eu quero conversar, eu quero me conectar, eu quero fazer com que eu esteja naquele lugar, eu faça parte daquele lugar. É uma necessidade do dominante e do influente. É aquela necessidade de ser notado. A minha esposa, ela chega junto comigo, ela pode entrar sem ser notada, senta lá e sai. Cadê a Marina? A Marina veio, mas já foi. Isso é natural. Quando você entende de pessoas, você respeita cada uma delas. E eu a amo por isso. Cada dia mais. Ok? Então, tamo junto. Gratidão pela sua vida. Agora vá cuidar da sua vida, vá cuidar das suas finanças, vá cuidar da sua saúde. Agora mesmo, ó, já tô com a camiseta do treino, já vou sair daqui, vou à academia treinar e depois vou para minhas atividades que eu propus a fazer no dia de hoje. E vou cumprir todas as atividades que eu propus. Então, vá cuidar da sua saúde, da sua alimentação, da sua vida intelectual. Vá cuidar de você. Vai cuidar do teu relacionamento com Deus, tá? Porque existem três conexões fortes que nós temos que olhar, e as lacunas entre essas conexões nós temos que preencher. Primeira conexão é com Deus, é você e Deus. Segunda conexão é você e você. A terceira conexão é você e o próximo. Essa lacuna entre essas conexões você preenche da forma que você quiser. Vai se conectar com Deus? Vai orar de joelho? Vai rezar? Vai fazer? Faça o que você quiser, mas se conecte. Sem religiosidade, sem padrão, tá? Vai lá. Eu me conecto com Deus de ponta cabeça, plantando ponta cabeça na sacada ou no meio do mar. Cara, mas faça. Não fique ligado a paradigmas, faça. Deus está em movimento, Ele está em todo lugar. Para onde você olhar, Ele está. Ok? Conecte-se com você para não ter necessidade de aprovação, para saber que quem tinha que te aprovar já te aprovou, para saber que você é o único responsável pela vida que está levando, e que se está ruim é porque a responsabilidade é sua, você que está fazendo assim, e você tem que trazer um conhecimento, porque tudo aquilo que você aprendeu te trouxe até aqui. Daqui para frente, amigo, amiga, você vai ter que trazer mais coisa. Não tem como você sair do lugar sem ter a expertise certa para dar o próximo passo, certo? Beijo no coração de vocês são amados pela nossa família. Jamais pare. E se você tem gratidão a nós por tudo isso que está acontecendo, pegue essa pílula e passe para frente. Vai passando para as pessoas que estão aí ao nosso lado, morrendo, porque nós não abrimos a nossa boca ainda, porque ainda não entendemos que temos que quebrar a comporta. E se a gente quebrar a comporta, não iremos morrer de sede, e as outras pessoas não iremos morrer afogado, e as outras pessoas não irão morrer de sede. Pega essa pílula aí. Beijão, tamo junto. Excepcional semana, uma extraordinária semana, uma semana feliz, uma semana alegre, uma semana top das galáxias. Coloque da forma que você quiser, porque quem vai criar é você, ok? Beijão no coração de vocês, tamo junto. Lembrando, amanhã pílula diária de novo, tá?
Quarta-feira nós teremos uma palestra no YouTube chamada A Causa. Se você não sabe ainda da palestra de quarta-feira, passa no meu feed, tem lá o post, já aproveita para curtir, comentar e encaminhar. Lá nessa palestra eu vou explicar para vocês aí na casa de vocês encontrarem qual é a causa. Qual é a causa dos problemas emocionais que você tem? Qual é a causa de você não aprender a ganhar dinheiro? Qual é a causa de você sabe ganhar dinheiro, mas não sabe multiplicar? Qual é a causa de você estar vivendo da forma que você está vivendo? Qual é a causa? Porque sintomas tem um monte. Vocês estão cheios de sintomas aí que eu sei. E muitos deles são físicos, dor de cabeça, tem diarreia, problema na pele, hipertensão, diabetes. Qual é a causa? Você merece encontrar a causa, porque ficar remediando e tomando remédio para sintoma, você vai viver, aí vai ser aquela pessoa exemplo. Porque hoje eu falo para as pessoas, né? Você hoje está atuando numa nova área, assim, na neurociência, hoje eu sou especialista em trauma. Porque eu passei por tantas fissuras, por tantos traumas, e eu resolvi cada emaranhado na minha vida, porque hoje eu falo, eu sou especialista em trauma. Então, se você hoje está tendo uma vida que não te agrada, qual é a causa? Você já buscou a causa? Você sabe qual é a causa? Porque remédio, você tem que olhar para a causa. Se a causa, ela merece a remediação, manda ver. Agora, o que me dói o coração é encontrar pessoas aí, 30, 40, 50 anos, totalmente estragada emocionalmente, ainda tomando remédio há 40 anos. Não chama a atenção de vocês? Uma pessoa tomando remédio há 40 anos, 30, 20, 10 anos. O remédio foi feito para tomar por 7 dias, por 10 dias, por 15 dias, máximo 30 dias e acabou. Se você estiver tomando remédio por muito mais tempo que isso aí, tá errado. Aí muitos me perguntam assim, mas eu estou sendo diabético. Pois é, então agora você abraça aí esse problema na sua vida porque você não fez o que era para fazer antes. Então toma conta da sua vida agora, vá cuidar da sua vida agora, porque vai piorar, viu? Porque diabetes dá nefropatia diabética, consome rim, consome olho, consome coração, consome cérebro, consome membros, extremidade de membro, consome tudo. Então tá na hora de você cuidar da sua vida. Mas agora eu tomo remédio para pressão todo dia. Se a sua pressão for essencial, há uma probabilidade de ser emocional em mais de 100%. E aí a gente consegue encontrar a causa e resolver. Agora, se a causa da tua hipertensão é qualquer outro problema orgânico, abraça. Aceite. Fique inconformado e veja o que é que está no seu comando para você transformar. Porque tudo na vida tem uma causa. Ok? Grande beijo. Vamos lá, cuidar da nossa vida. Até mais. Até amanhã de manhã. Grande Alice. Beijão. Tamo junto.